Bom, nesse primeiro dia da segunda maratona literária, eu comecei a ler Memórias e Aventuras, que é a autobiografia do Conan Doyle, o criador do Sherlock Holmes. E estou gostando, cheguei na página 39. Os capítulos são assim bem densos, né? Você tem longos parágrafos, mas não é chato, não é chato. É bastante descritivo e tudo, mas ele conta muitas curiosidades mesmo, né? O Conan Doyle, ele não deixa de ser escritor mesmo quando ele está escrevendo a autobiografia. Dá pra gente perceber, depois que você passa as primeiras páginas, que ele procura aquele episódio assim peculiar, né? Que possa ser interessante, que possa ser divertido, que possa ser, enfim, curioso para o leitor, né? Ele faz uma seleção do material dele, mesmo sendo uma autobiografia. Então é muito gostoso de ler, eu estou achando, embora eu tenha só começado. Já tem alguns momentos aqui que eu dei umas risadas, né? De experiências que ele teve. Ele trabalhou como no início da vida dele como estudante de medicina. Ele chegou a embarcar para uma viagem de navio para ser o médico de bordo numa viagem até o Ártico, né? E aí ele conta a aventura dele. Me lembrou esses livros que se passam no mar que eu gosto tanto, né? Tem livros do Jack London, como O Lobo do Mar, tem os livros do Patrick O'Brian e tudo, e esse trechinho que ele comenta, né? Tem um capítulo todo que ele dedica a isso, e me fez lembrar essas histórias que se passam no mar por causa dessa parte da vida dele, da juventude mesmo, quando ele tinha uns 20 anos mais ou menos, em que ele serviu como médico, né? Mas ele estava no terceiro ano do estudo de medicina, na verdade. Ele fala dos pais, ele fala que o avô dele foi um caricaturista, né? Fazia caricaturas e foi muito conceituado na sua época, né? Como autor de caricaturas, que ele trouxe, segundo o Doyle, né? O avô dele trouxe uma elegância para a caricatura que não havia antes, né? Ele fazia aquela figura, mas de caricata, mas nunca era aquela coisa grosseira, né? Era uma coisa para fazer as pessoas que reconhecessem as figuras ali darem sorrisos, né? Era assim uma caricatura mais fina. E segundo Doyle, isso não existia antes do avô dele ficar célebre por causa dessas figuras. O pai dele foi, entre outras coisas, foi pintor, mas foi um pintor assim que não sabia lidar com dinheiro, né? Pelo que ele conta, é a mãe dele que dava muito dura na família, né? Para o orçamento esticar, enfim. Ele fala muito bem da mãe, ele fala bem do pai, mas ele fala assim, como dos pais dele, como lutadores, ele fala muito da mãe, né? A mãe parece ter sido uma figura bem importante para ele. Tô gostando, tô gostando. E também comecei hoje o volume do Júlio Verne, Norte-Sul. E a gente tem, né? Tô na página 58 agora. A gente tem, como nos outros livros do Júlio Verne, quem lê muito vai perceber isso, acaba notando essa característica, como é que o Verne ele nunca espera que o leitor já saiba de tudo daquele contexto que ele vai apresentar para a sua aventura, né? Então ele vai falar dos inícios da Guerra de Secessão nos Estados Unidos, que é Norte contra Sul é referência a isso, né? Os personagens dele principais são americanos. E aí ele vai falar, né, daquela divisão e de como já estava difícil aqueles americanos dessa época de 1861, 1862, no início da Guerra de Secessão, aqueles donos de terras que eram abolicionistas, mas viviam em região sulista, como é que já estava sendo difícil para eles transitarem ali, porque as paixões políticas ficaram muito grandes, né? Então as pessoas ficavam muito agressivas quando descobriam que um dos fazendeiros daquela região sulista era a favor da abolição, ou seja, era pela causa nortista. Tá muito bom também. E eu espero que amanhã eu consiga fazer um outro boletim para contar como é que andam as minhas leituras. Esse foi o primeiro. E é só.